Oi, marujos! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque hoje vocês irão conhecer uma obra-prima da literatura brasileira conhecida como Nadia Kim e o Tesouro Roubado. Então se preparem, porque hoje vocês, junto com Dimitri, Jack e os outros saqueadores da Barra, irão conhecer as maravilhas dos oceanos desse magnífico mundo. Irão atrás, velejando no Nadiaquim, irão roubar tesouros escondidos, irão ver reinos perdidos, ilhas misteriosas, pilhas de ouro e tudo que você conseguir nem imaginar. Então se preparem, porque eu, Francisco Burgazegger, estudante da escola Caldas Júnior, irei apresentar tudo a vocês aos mínimos detalhes. Ok, agora vamos falar da autora de Nadia Kim, já que o que é um bom livro sem uma boa pessoa para escrever ele? Então, a autora de Nadia Kim é a Ana Jekyll. Ela é uma autora gaúcha, nascida em Porto Alegre. Ela sempre foi fascinada por livros de fantasia e filmes, séries também, de fantasia, de piratas, dessas coisas. Mas ela falou que nunca era o suficiente para ela. Ver coisas prontas não era o suficiente, não era o que ela queria. Ela queria algo a mais. Ela queria criar uma história. Foi quando um dia ela escreveu uma história sobre um garoto chamado Dimitri, que no fim virou Nadia Kim. Que inclusive uma coisa importante de falar é que Nadia Kim, o Tesouro Roubado, é apenas um livro introdutório. Ou seja, são até agora 4 livros. Nadia Kim, Tesouro Roubado, Nadia Kim, Adentrando ao Mar Oculto e Nadia Kim, A Corrida das Ilhas Gêmeas. Ele tem já o 4º livro, Nadia Kim e A Caverna dos Mil Sóis, mas eu não disponho dele aqui no momento. Então, vocês apenas vão ficar sabendo que ele existe, mas eu não tenho ele aqui para mostrar. Agora, voltando à autora, ela falou que sempre gostava disso, das coisas, de histórias, e ela escreveu Nadia Kim, mas Nadia Kim não é o único livro em que ela escreveu. Ela também escreveu livros como Kiwi e A Hora dos Corvos. Ela escreve livros de piratas, de bandas de rock e pessoas que se apaixonam no mundo dos sonhos, segundo ela mesma. Ela escreveu esses livros. Tá bom? Agora, vamos falar um pouco mais de Nadia Kim. Nadia Kim teve algumas inspirações também, como Como Treinar Seu Dragão, Planeta do Tesouro e Percy Jackson. Claro, tiveram mais inspirações, mas as principais foram essas. E o resultado foi muito bom. A narrativa de Nadia Kim é em que Dimitri ele foi resgatado durante uma tempestade em mar aberto. Ele estava no mar. Ele não estava no navio, ele estava direto no mar, como se tivesse caído de um navio. Vamos descobrir no livro o que aconteceu, por que ele estava lá. E ele foi resgatado pelo Nadia Kim. Nadia Kim é o nome do navio. O nome do livro é o nome do navio. Nadia Kim. E ele foi resgatado
E o Nadia Kim, ele é o navio mais temido dos mares. Os saqueadores da Barra são os piratas que ficam nele. Tem piratas como Jack, Caspar, Poeta, Kim, o capitão, o Patrick Howe, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, um pouquinho complicado. Inclusive o Patrick, ele odeia o Dimitri. Vamos descobrir por que durante a narrativa também. Inclusive as piadas desse livro são muito boas também. Faz rir as piadas desse livro, principalmente com o Caspar. Ele sim faz as pessoas rirem. E conforme o livro, nós vamos também descobrindo mistérios, vamos ver a vida de pirata, né? Porque, por exemplo, o terceiro livro, Nadia Kim, A Corrida das Ilhas Gêmeas. Essa Corrida das Ilhas Gêmeas não vai estar presente desde o começo. Ela só vai vir à tona depois de um tempo. Antes disso, a gente vai ver vida de pirata, eles roubando as coisas. E é tão bom ver essa vida de pirata. A Anna Jekyll, ela escreve tão bem isso, é tão divertido. Parece que tá vendo um filme em vez de... Agora, vou contar algumas curiosidades sobre o livro. A primeira é que temos algumas páginas especiais durante o livro, como, por exemplo, essas. É diferente do resto do livro, ó. É como se fosse uma tela. Esse é o Jackass, onde alguns personagens vão fazer como se fosse um podcast. Eu achei isso muito interessante da parte da autora, porque ele aparece várias vezes durante o livro e os personagens falam um monte de coisa sobre o livro e muito interessante. A gente vê como os personagens interagem entre si, algumas coisas deles falando. E outras páginas especiais são os pergaminhos perdidos. Tá aqui, ó. Eles vão falar informações adicionais sobre o mundo de Atlas, que é o lugar onde o livro se passa, o mundo de Atlas. Depois eu mostro o mapa que eu tenho aqui. E elas vão falar informações interessantes sobre o mundo, como as moedas dele, os reinos dele, as regiões, piratas. Muito interessante. A outra curiosidade é que o livro vai nos apresentar outros piratas, sem ser os saqueadores da Barra, como John Kirk e Calico Jack. Aqui tem uma ilustração, aqui também, o Nadia Kim, a ilustração representando a Nadia Kim. Agora, outra curiosidade é que você pode comprar a versão completa do livro. Eu não sei se agora é exatamente assim, porque mudou o sistema de venda do livro. Inclusive, é outra curiosidade, tem muitas curiosidades, que as vendas do livro cresceram tanto que agora, ao invés de a própria Anna Jekyll e a equipe dela venderem por conta própria, ela teve que terceirizar as vendas. Ou seja, agora você compra, por exemplo, pela Amazon. O que é bom, porque é um pouquinho mais fácil e rápido de comprar. E para ela também é mais fácil. Deve ser bem complicado gerenciar tantas vendas. Mas tem o seu lado ruim, por exemplo, que agora você não pode mais comprar a versão autografada. Aqui, ó. Eu tenho a versão autografada. Mas você pode ir nos eventos, como a Feira do Livro de Porto Alegre, a Bienal de São Paulo, pedir para, pessoalmente, a própria autora do livro autografar a sua cópia do livro. E a outra curiosidade que eu estava falando antes disso é que você pode comprar as versões
melhores do livro, as versões mais caras, onde vem alguns brindes. Tem mais, mas eu vou mostrar só dois. Que são esses cards colecionáveis, né? Com alguns personagens. E marcadores de páginas. Tem vários. E um mapa muito legal do mundo de Atlas. Esse mapa é muito bem feito. E ele tem alguns códigos também. Não vai dar pra mostrar aqui, eu acho. Vou tentar. Ah, deu. Códigos como esse, você recebe um marcador que tem eles e você pode decifrar esses códigos. Achei isso muito interessante também. Praticamente não tenho mais nenhuma curiosidade muito importante para contar. Então, vamos continuar. Esse livro ele foi publicado de maneira independente pela autora no ano de 2020. Ou seja, não teve uma editora pagando os custos, divulgando, publicando nas bibliotecas. Não. Teve, e livrarias, né? Não. Foi a própria Ana e a equipe dela que fizeram todo o processo de divulgar o livro, publicar o livro e pagaram as cópias. Foi tudo ela. Não teve editora. E agora tem um trecho do livro que é logo no comecinho, nem começa a contar as páginas, mas ficaria por volta da quinta página, se começasse a contar desde o começo, desde a primeira. E ele é o seguinte: para aqueles que sempre foram apaixonados pelo mar, aqueles que sempre quiseram sair para uma grande aventura e nunca mais voltar, para aqueles que me ensinaram a ser pirata, aos exploradores, arqueólogos e sonhadores que nunca se encaixaram, esse é para vocês. Aqueles que precisam saber mais, ver mais, descobrir mais e, por fim, para todos aqueles que adoram uma boa e velha história de pirata. Eu achei interessante falar desse trecho, citar esse trecho. Achei ele bem interessante. Agora, vamos para a avaliação do livro, né? O que eu achei dele. De pontos positivos, eu achei a leitura bem fluida, dá pra entender o que tá acontecendo também. Tipo, praticamente não teve nenhuma cena, por mais complexa que fosse, que eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Não, pra mim foi tudo bem tranquilo de entender. Até mesmo as coisas sobre o universo, que é meio complicado de entender muitas vezes. E também o livro, ele... a escrita dele é tudo... Não tem momento que você pensa, meu Deus, que enrolação, não tá acontecendo nada. Não, dá pra, tipo... Mesmo quando teoricamente é uma enrolação, né? Tipo, o terceiro livro, A Corrida das Ilhas Gêmeas, ela não começa no começo do livro. Ela só é citada depois de um tempo. Antes disso, eles só os piratas fazendo pirataria, né? Mas mesmo assim é uma... Mesmo que teoricamente seria uma enrolação, é uma enrolação tão boa, é tão bem feito, bem escrito, que tu nem nota que não tá acontecendo o que tu esperava. Tu começa a ler, é maravilhoso de ler. Tipo, você entende o que tá acontecendo,
mesmo quando são duas histórias sendo contadas ao mesmo tempo. Tipo, às vezes, alguns personagens estão tendo uma fuga em uma história e outros num lugar totalmente diferente, num contexto totalmente diferente, estão numa luta, roubando uma coisa, e você entende tudo, surpreendentemente. Eu achava que eu não ia entender se tivesse esse tipo de coisa, mas consegui entender. Agora, de pontos negativos, repete muito algumas citações, não citações, algumas coisas. Tipo, deu de ombros. Fala muito deu de ombros. Isso me incomodou muito pouco. Não me incomodou tanto. Mas pessoas podem se incomodar com isso. E outra coisa é a descrição de cenários, que assim me incomodou um pouco, mas nada que estragasse a experiência. Que alguns cenários, principalmente o tamanho dos cenários, eu não consegui entender muito bem, às vezes. Muitas vezes consegui entender. Tipo, até mesmo o próprio Nadia Kim, a escala dele, às vezes eu imagino ele como um navio muito grande, mas aí no livro mostra falta de espaço, que ele é pequeno. Aí, tipo, isso ficou um pouquinho confuso pra mim. Mas pessoas que entendem mais, tipo, que entendem com menos, podem não se incomodar tanto com isso. Mas nenhum desses problemas é algo que não seja superado pelos pontos positivos, porque o livro é muito bom. Sem dúvida, o livro é muito bom. Leia ele que você não vai se arrepender. Mesmo as partes que você menos gostar, é uma leitura muito gostosinha de ler. Você vê os passados dos personagens e você fica totalmente intrigado com os passados dos personagens. Os personagens são incríveis também. Eles, tipo, os personagens são carismáticos, são marcantes, são incríveis os personagens. Leia que você não vai se arrepender. Ele é para qualquer pessoa, mas eu recomendaria ele principalmente para um público mais jovem e um público que gosta já dessas histórias de piratas e muita fantasia, como Percy Jackson, por exemplo. No caso, por servir de inspiração, eu acho que as pessoas que gostaram de Percy Jackson também gostariam de ler Nadia Kim, já que foi inspirado. Mas eu nunca li, então não tenho direito de fala. Mas as pessoas que gostam bastante de fantasia vão adorar esse livro, porque tem tudo e mais um pouco de fantasia. E também o livro ele tem uma vibe mais steampunk, aqueles livros com tecnologia a vapor, essas coisas. Mas, pelo menos até o terceiro livro, isso é explorado bastante, mas as pessoas que não gostam também vão adorar, as pessoas que gostam vão adorar mais ainda. É um livro que eu recomendo para todo mundo, mas principalmente para essas pessoas que se identificaram com o que eu acabei de falar. Então, praticamente é isso. Acho que não tenho mais nada de extrema importância para falar, né? Nem de importância pequena. Acho que eu já falei tudo o que precisava ser dito para as pessoas compreenderem o que é o livro sem spoiler e quem sabe alguém fica com vontade de ler, né? Tomara, porque esse livro é muito bom. Então,
Quanto mais pessoas lerem, mais pessoas vão apreciar essa magnífica história. Então, até a próxima!